Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando agora mais uma aula de marketing de posicionamento e comunicação. Meu nome é Daniel Brunet, eu sou jornalista, diretor de cinema documentário, especialista em comunicação e marketing de posicionamento, e eu estou aqui cumprindo o meu propósito de compartilhar conhecimento para que você se torne uma flecha afiada. Flecha não para no meio do caminho, flecha não dá ré, flecha só para no alvo. E com as informações que eu compartilho aqui, eu quero que a sua mensagem melhore a cada dia mais, a sua performance melhore a cada dia mais e que o seu conteúdo, a cada dia mais, atinja as pessoas que precisam ser alcançadas pela sua mensagem. Seja muito bem-vindo, é uma honra e um prazer compartilhar esse tempo e esse conhecimento com você. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica ali no botão inscrever-se e torne-se gratuitamente, instantaneamente, meu aluno ou minha aluna aqui nessa sala de aula virtual de comunicação. E deixa logo o seu like, por favor, no vídeo, para que mais pessoas sejam alcançadas por esse vídeo. O YouTube vai entender que o conteúdo é bom e ele entrega para mais pessoas. Então, com um simples clique, você está ajudando a ampliar o alcance da mensagem do bem. Hoje eu quero chamar a sua atenção para algo que é muito importante nos dias de hoje. Você que produz conteúdo, você que quer escrever um livro, você que quer ter um canal no YouTube, você que quer fazer um Instagram de forma profissional. Estou falando com você? Você tem essas vontades? Então coloca sim nos comentários. Se você quer escrever um livro, se você quer ter um canal no YouTube, se você quer falar em público, se você quer ter uma palestra, se você quer ter um Instagram feito de forma profissional, coloca sim nos comentários, porque essa aula é para você. Hoje eu quero te ajudar com um conselho e com algumas histórias que eu vou te contar. Eu quero te ajudar a encontrar um caminho para que você produza com eficiência, para que você produza com intensidade, para que você, de fato, entregue a sua mensagem e comece a fazer a diferença na vida das pessoas. A primeira história que eu vou te contar 3 histórias. Ela fala de 2 americanos que têm o mesmo nome, Steve, só que um é o Steve Jobs e o outro é o Steve Wozniak. Eles trabalharam juntos, aliás, eles fizeram estágio juntos em 1975 na HP. Talvez você tenha ou já ouviu falar da impressora HP. Eles tiveram lá um estágio, lá eles se conheceram. No ano seguinte, eles fundaram a Apple, que tem o iPhone, que tem o iPad, que é uma das marcas mais valiosas do planeta. Então, 2 jovens se encontram e criam uma marca que seria uma das mais valiosas do mundo. O Steve Jobs é o gênio, é o que idealiza. O Wozniak também é um gênio, mas o Steve Jobs ele tinha uma cabeça voltada para um lado criativo. Ele conseguia ver o futuro. Ele conseguia entender o que as pessoas iam precisar. Então ele começa na cabeça dele a desenvolver um computador pessoal. Até então, ali nos anos 80, ninguém tinha um computador em casa. O computador era um equipamento do trabalho. E ele vislumbra que um dia as pessoas iam precisar de um computador em casa. Steve Jobs é o gênio visionário. Ele conseguia ver o futuro e criar os produtos que as pessoas iam precisar. E o Steve Wozniak era um engenheiro. Qual era a missão dele? Pegar a ideia do Steve Jobs e construir e materializar. Então foi ele, eu fiz aqui umas anotações. O Wozniak, também chamado de Woz, ele projetou o hardware, ou seja, aquela parte física do computador. Ele projetou os circuitos integrados e o sistema operacional do Apple One. E acredita-se, considera-se que a maior contribuição dele, apesar dessa parte operacional, do sistema operacional, ser fundamental para o funcionamento da Apple, acredita-se que a maior contribuição dele foi porque ele melhorou o monitor, a parte física, ele é engenheiro, ele melhorou o monitor a ponto de que os aparelhos passaram a exibir figuras e não só números, como era até então. Então, a inteligência dele dentro da engenharia
fez com que ele melhorasse o monitor do Apple II e passasse a apresentar figuras e não só letras. Então, aqui eu estou te falando de um gênio visionário com um gênio da engenharia. Eles se juntaram e construíram algo que marca o nosso tempo, a Apple. Vou te contar outra história, que é muito mais antiga. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré escolheu 12 pessoas para caminhar ao lado dele. Dessas 12 pessoas, 2 escreveram sobre a vida, a obra, a morte e a ressurreição de Cristo, João e Mateus. Os outros 2 evangelhos, eles foram escritos por Marcos e Lucas, que não conviveram com Jesus no dia a dia. Então, dos 4 evangelhos, só 2 foram escritos por testemunhas oculares, João e Mateus. Eu quero te falar de Mateus aqui, mas poderia falar de João também, tá? Jesus falava, Jesus pregava, Jesus discursava, Mateus, que andava do lado dele, anotava e depois escrevia. Então, para que a mensagem de Jesus se espalhasse pela terra, ele precisou que alguém estivesse prestando atenção no que ele estava falando, anotando suas palavras, para que depois isso fosse registrado. Jesus fez uma parte, Mateus fez outra. Isso é incrível. Até isso foi pensado naquela época. Na série The Chosen, você já deve ter assistido, tem alguns episódios que isso fica muito presente e claro. Jesus ensaiando um discurso que ele vai fazer e Mateus está ali anotando, porque depois ele ia registrar, depois isso seria publicado e essa mensagem ia se espalhar. Jesus fez uma parte, Mateus fez outra. Eu vou te contar agora uma outra história que é muito interessante, mas de 2 pessoas que não conviveram no mesmo período. Gutenberg, que é o inventor da prensa, que é a máquina que começou a publicar livros, folhetos, e Martinho Lutero, que é o pai da Reforma Protestante. Os 2 são da Alemanha. Um criou a prensa, o outro fez a reforma. Era um monge alemão da Igreja Católica que começa a questionar algumas coisas da Igreja Católica e cria a Reforma Protestante, que vai dar origem aos protestantes, aos evangélicos, aos pentecostais. Isso começou lá em 1500. Antes da Reforma, Gutenberg nasceu em 1400. Em 1453, olha só, ele imprimiu a primeira Bíblia. 1453, que é chamada a Bíblia de Gutenberg. Então, ele faz o que é uma impressão clássica e entra para a história, porque ele começa a imprimir a Bíblia em grande quantidade. 1453. Em 1468, pouco tempo depois, ele morre. Então, o inventor da prensa, Gutenberg, morreu em 1468. 15 anos depois, nasce Martinho Lutero, que se tornaria um monge, que questionaria a Igreja Católica e que criaria o protestantismo. O que eles têm a ver um com o outro, se eles nem conviveram na mesma época, embora os 2 sejam do mesmo país? É que Lutero, anos mais tarde, quando começa a difundir as suas ideias, ele recorre à invenção de Gutenberg. Então ele vai lá, busca uma prensa, começa a publicar panfletos sobre o que ele acreditava. Basicamente, o que Lutero acreditava, e as pessoas da mesma linha que ele, que não há intermediários entre Deus e o homem, é o que eu acredito. Naquela época, existia a igreja, ou então um líder, se colocando entre Deus e o homem. Só quem pode falar com Deus é fulano, é a instituição tal, o homem tem só que ouvir. Então, Martinho Lutero, depois de ouvir e ler a palavra, ele começa a difundir essa ideia. Olha, a gente não precisa mais ficar dependendo de homem. Qualquer um pode ter acesso a Deus, é o que está escrito na Bíblia. Então, ele pega as partes que provam e que falam sobre isso, cria os estudos dele e começa a usar a invenção de Gutenberg para difundir as suas ideias. Eu vou ler aqui para você
eu fiz uma pesquisa em 2 estudos, do Jorge Bachelard, que é Apontamentos sobre a História e Desenvolvimento da Imprensa, e Marcos Henrique Camargo Rodrigues, que escreveu Gutenberg e o Letramento do Ocidente, porque essa invenção, junto com a difusão da Bíblia, ajudou a levar conhecimento e saber. Muitas pessoas daquela época eram analfabetas e começaram a ler por meio da Bíblia, por meio das ações de Lutero para difundir as teses e a Bíblia, e Gutenberg, que criou a máquina que imprimia a Bíblia. Olha só, a produção e distribuição de uma variedade explosiva de textos tornou-se rapidamente impossível de conter. Então, tinha a ideia e tinha quem imprimisse, e tinha também quem distribuísse. Eles não foram amigos, eles não viveram no mesmo tempo, mas a invenção de um contribuiu para a difusão da mensagem do outro. Graças ao esforço de Martinho Lutero, as teses dele e as ideias do protestantismo se espalharam. Tá? Eles começaram a imprimir também Bíblias em linguagem vernáculas. O que é isso? Alternativa ao latim. E esse conhecimento, ele começou a impulsionar a reforma protestante, porque agora as pessoas podiam levar para casa um folheto, um livro e ler e tomar consciência em relação ao que elas iriam fazer. O trabalho de um, potencializado pela invenção do outro, mudou o rumo da história. O que eu quero te contar na aula de hoje é o seguinte: você não precisa fazer tudo sozinho. Eu te contei a história aqui de 3 duplas maravilhosas que se uniram, o Gutenberg e o Lutero não fisicamente, né, mas as ideias, para difundir um trabalho. O que você é bom? O que você é boa? Ah, você quer aparecer diante da câmera, como eu estou fazendo aqui. Daniel, eu tenho uma mensagem e eu quero falar para as multidões. Muito bom. Eu te incentivo a isso e estou aqui entregando conteúdo para que você melhore. A minha sugestão é, por que você não encontra alguém que quer ser um diretor de fotografia, um filmmaker, que quer se destacar nisso e propõe para ela produzir conteúdo juntos? Você sai ganhando e a pessoa também. Ela vai estar colocando o talento dela na sua mensagem, você vai estar servindo de portfólio para ela. Por que você não se associa com alguma pessoa que é editora de áudio, que sabe captar muito bem o áudio e quer mostrar a habilidade dela e ela precisa de uma oportunidade? Muitas das vezes, essas parcerias, elas vão gerar ali um trabalho, ninguém vai ganhar dinheiro inicialmente, só que isso serve de currículo. E, principalmente, isso serve para que a mensagem seja produzida com qualidade. A minha sugestão na aula de hoje é: procure alguém que complementa o seu trabalho e você complementa o trabalho dessa pessoa. Forme dupla de sucesso com alguém que pode ajudar na sua mensagem. Talvez alguém vai revisar o seu texto e você vai acreditar, vai falar assim: olha, eu quero agradecer ao fulano de tal, à ciclana, porque ela revisa os meus textos. A pessoa está te ajudando e você está divulgando. O talento de um complementa o talento de outro. A minha sugestão para você é: forme uma dupla de sucesso com alguém que pode complementar o seu trabalho, o seu talento, a sua mensagem. Agora, não fica parado, não fica parada, esperando cair do céu a oportunidade. Vai atrás da pessoa, sugira, fala: oi, tudo bom? Eu quero fazer um evento. E eu falo sobre esse assunto, você fala sobre esse. Por que a gente não faz o evento juntos? Por que a gente não faz o evento juntas? Some força a quem tem força. Produza conteúdo com quem está indo na mesma direção que você, com quem tem uma capacidade que pode te ajudar, te auxiliar, que pode agregar valor àquilo que você está fazendo. Ninguém faz nada sozinho. Você vai melhorar muito quando você começar a caminhar com alguém que está indo na mesma direção que você. Então, essas foram as histórias e as dicas da aula de hoje. Eu acredito que você é uma flecha, que você tem uma mensagem e que você vai fazer a diferença por onde passar, porque tem gente que precisa ouvir a história que você tem para contar. Tem gente que está sofrendo do mal que você sofreu e superou.
E hoje você pode apontar a direção. Hoje você pode dizer que o caminho é por ali, que existe sim uma luz no fim do túnel. Você é capaz sim. Você não passou pelo que você passou à toa. Existe uma história guardada dentro de você, existe um tesouro guardado dentro de você e você precisa transformar isso em mensagem. Entregue a sua mensagem. E as pessoas vão te agradecer pela decisão que você tomou de falar. Pela decisão que você tomou de compartilhar. Aquilo que um dia pode ter sido a sua vergonha, vai virar o coração da sua mensagem e você vai influenciar pessoas e apontar a direção certa. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por ter ficado até aqui comigo. Se você ainda não curtiu o vídeo, a hora é essa. Se você ainda não se inscreveu, você pode clicar agora o botão inscrever-se e imediatamente, gratuitamente, vai se tornar meu aluno e minha aluna aqui nessa sala virtual de marketing de posicionamento. E se você está gostando da aula, eu quero que você coloque sim nos comentários, digita sim, que eu vou lá e vou comentar no seu comentário te agradecendo, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, por você ter ficado comigo até aqui e você que vai compartilhar esse link com alguém para que mais pessoas sejam alcançadas pela mensagem do bem, o meu muito obrigado especial. A gente vai se ver em breve em mais uma aula aqui no YouTube ou no Instagram ou em algum evento por aí. Que Deus te abençoe. Eu te desejo, Flecha, saúde e paz.